Olá, meus amores do primeiro ano! Vamos para mais uma aula? A nossa aula de hoje é no livro de ciências. Pegue o seu livro de ciências e abra na página 32. Hoje iremos falar sobre o corpo humano. Você já deve ter escutado falar sobre esse nome, não é mesmo? Observe essa imagem. Essa é a imagem de um garoto. Ou seja, aqui podemos observar o corpo humano. O corpo humano, ele é dividido em várias partes. Suas principais partes são cabeça, tronco e membros. Os membros dividem-se em membros superiores, que são os braços, e membros inferiores, que são as pernas. Veja agora essas imagens. Aqui você vê várias pessoas. Quais diferenças você percebe entre as pessoas das fotografias? Se você observar, você vai ver grande diferença entre essas pessoas. Ou seja, pessoas morenas, brancas, pardas, olhos puxados, olhos mais arredondados, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Ou seja, o ser humano, ele sofre várias mudanças no decorrer do tempo. Acompanhe a leitura com Tia Su. Os seres humanos possuem características bem diferentes. A cor da pele, dos olhos e do cabelo, a altura, entre outras coisas. Até pessoas da mesma família apresentam traços distintos, ou seja, traços diferentes. Mas, mesmo com todas as diferenças, todos nós possuímos o corpo formado pelas seguintes partes. Lembra das partes que Tia Su falou no início do assunto? Elas mesmas. O corpo humano divide-se em cabeça, tronco e membros. Os membros podem ser superiores e inferiores. O nosso corpo é muito importante. Devemos cuidar dele para termos um bom desenvolvimento. Podemos realizar vários movimentos com o nosso corpo. Veja, andar de bicicleta. Movimentamos o nosso corpo, principalmente os membros inferiores. Nadar também movimenta bastante o nosso corpo. Usamos os membros superiores, inferiores e o tronco. Caminhar também é um movimento muito importante. Ele ajuda no desenvolvimento físico do ser humano, como também ajuda bastante na saúde orgânica. Vamos agora falar sobre as diferentes partes do corpo. O seu corpo é constituído por um conjunto de ossos, que formam o esqueleto, e por um conjunto de músculos, que são ligados aos ossos e permitem realizar todos os movimentos, como correr, brincar, pular. Veja essa cena. Aqui podemos observar crianças se movimentando, ou seja, movimentando o corpo. Esses movimentos são realizados pelos músculos, que são ligados aos ossos, e isso permite a realização do movimento. Observe agora essas duas imagens. Aqui você vê a imagem de uma criança. E aqui você vê a imagem de um adulto. Podemos observar o esqueleto humano. Nesse esqueleto humano, você pode observar que os ossos da criança são menores do que os ossos do adulto. Desde que nascemos até por volta dos 25 anos, o nosso corpo aumenta de tamanho, porque nossos ossos vão crescendo.
Observe com bastante atenção a diferença de tamanho dos ossos da criança para os ossos do adulto. Agora, com a ajuda da mamãe, você vai realizar as atividades da página 34 até a página 36. Bons estudos e um grande abraço!